Bom, vamos imaginar então que a gente tem aqui uma página, beleza? Em que eu tenho um título e eu gostaria de alterar a propriedade desse título, como por exemplo a cor, tá? Eu gostaria de passar esse título aqui, esse H1, de preto para vermelho. Como que a gente poderia fazer essas manipulações de estilo através do DOM? Lembra que eu comentei que o DOM ele é uma árvore que contém a estrutura do HTML com as suas informações ali, como o próprio título da página tem aqui, né, com o que a gente acabou de escrever. Só que ele também tem o estilo computado. O que é o estilo computado? É o que ele carrega de padrão de estilo, mas as classes de CSS de estilo, como alteração de cor, de fonte, etc., que você embutiu dentro do seu HTML. Então, se você vier aqui no inspetor, clicar para inspecionar, você pode perceber que você pode ver aqui os estilos aplicados aqui ao nosso H1, mas também o estilo computado, né? Você não definiu nenhum desses estilos aqui, mas ele carregou um estilo padrão, beleza? Como, por exemplo, a cor desse título. E obviamente, quando você vai construir um website, você não vai deixar desse jeito aqui. Você vai provavelmente receber esse estilo de um designer, ou então você vai usar um template, não importa muito, mas você vai alterar isso daqui. E existem situações em que você precisa alterar esse estilo em tempo de programação. Como assim? Imagina que você está fazendo um painel de cliente lá com a dashboard, que tem alguns números mostrando. A dashboard é como se fosse um painel de números e gráficos, e você precisa alterar a cor de um determinado elemento para chamar a atenção, porque eventualmente um prazo foi estourado. Essa é uma dashboard de entregas, por exemplo. Como é que você consegue fazer isso? Como eu já disse, através do JavaScript e a alteração da DOM, do DOM, você consegue fazer isso, beleza? Vamos então entender como que a gente pode fazer através da inserção de um evento nesse botão aqui. Bacana? Então eu estou com esse código, eu tenho um H1 com ID título e eu tenho um botão com ID Change Color, alterar cor. Bacana? Aqui eu puxei com o Query Selector o nosso title e também puxei, né, recuperei o nosso elemento aqui de botão. Adicionei um evento nele, clique e coloquei aqui essa função, beleza? Como que você consegue alterar as propriedades de estilo de um elemento? É bastante simples, tá? Você vai chamar o elemento, no caso o title element, e você vai aplicar aqui a propriedade style. A propriedade style, ela refere-se aos estilos CSS que aquele elemento possui. E caso você queira verificar todos os estilos possíveis, beleza? Basta você acessar essa página que eu deixei aqui de referência para que você possa verificar todos os estilos aqui. Claro que a gente não vai repassar todos esses estilos, mas eu vou alterar aqui o estilo mais básico de todos, que é a cor, só para a gente entender como isso aqui funciona na prática. Então você chama esse title element e você chama a propriedade style, beleza? Para quem aí já conhece um pouco mais de HTML, é a mesma coisa que você colocar o style aqui. Se você colocar o style, por exemplo, color red, cor vermelha, você pode fazer essa alteração. Tanto que se eu recarregar a página aqui, olha só, ele alterou. Mas não é isso que a gente quer, né? A gente quer, na verdade, adicionar esse estilo aqui no evento desse botão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar essa propriedade que eu acabei de digitar para o style. Então, a gente vai adicionar aqui, entre aspas, a propriedade color red. Beleza? Propriedade CSS color red, fazendo com que ele altere esta chave, beleza? Essa propriedade style com essa string que eu passar aqui. Lembrando que tudo que vale para o style aqui também vale para cá, beleza? Então vamos lá, vamos recarregar a página, ele volta a ser preto e eu vou alterar a cor desse título. Então perceba que eu recarreguei aqui de novo, clico no botão e ele altera então aqui para gente a propriedade de estilo. E isso aqui funciona como qualquer outra propriedade para o DOM. A diferença é que ele se torna visível, então fica mais fácil da gente perceber essa diferença, né? E eu também posso cascatear outros eventos, como assim? Adicionar mais modificações. Eu quero, por exemplo, colocar aqui ó, a propriedade font size,
de 55 pixels, por exemplo. Vou deixar a fonte um pouco maior, beleza? Só lembrando que quando você vai adicionar mais de um estilo, você precisa separar com um ponto e vírgula para que ele fique separado ali, beleza? Então eu vou alterar a cor, então perceba que além de alterar para vermelho, ele aumentou o tamanho da fonte. E aqui a imaginação é o limite, tá? Você pode fazer basicamente tudo que você faz com o CSS nessa alteração. Você pode fazer dessa forma aqui, ou então você pode fazer nesse estilo. Title element.style.color. O style também aceita as outras propriedades. Daí basta você colocar aqui o red. E daí o font size você vai repetir title element style.font size. Só lembrando que o JavaScript, nesse caso aqui, ele é camel case, então quando tem tracinho, esse tracinho é substituído pelo S maiúsculo ou pela letra maiúscula e você vai colocar aqui, ó, 55 pixels, beleza? Então eu vou clicar aqui, ele vai fazer a mesma alteração. Eu particularmente prefiro adicionar isso aqui num formato string. Por quê? Porque fica mais compacto, dá menos trabalho, mas na prática é o mesmo resultado, beleza? Então essa é uma forma que você tem de alterar através de um evento do JavaScript, alterações visuais do CSS, com estilo inline. O que é o estilo inline? É quando você altera o CSS aqui, ó, acrescentando propriedades do CSS diretamente no código. Agora, na próxima aula, a gente vai entender como que a gente pode aplicar, fazer alterações de CSS trocando a classe do elemento, como se a gente viesse aqui e adicionasse essa propriedade class, o que torna a nossa programação de alteração de estilo muito mais versátil, porque a gente delega essa parte para o nosso construtor CSS, que na prática vai ser a tag style. Bacana? Então é isso, fica ligado agora na próxima aula.